Olá! A atividade do tiro desportivo no Brasil é estruturada dividindo os seus praticantes, os atiradores desportivos, em 3 níveis diferentes. A cada um desses níveis correspondem direitos igualmente diferenciados. Mas você sabe como se estabelece essa diferenciação? O que é necessário para ser, por exemplo, um atirador de nível 3? É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Já lembrando a você que gosta do conteúdo aqui do canal, que não deixe de registrar a sua avaliação, compartilhar o nosso material e principalmente ativar as notificações de sua inscrição. É isso que garante o recebimento de um aviso sempre que um novo vídeo estiver disponível. Sobre o tiro desportivo, desde a portaria 51 do COLOG, houve a divisão dos seus praticantes em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, a depender do tipo de participação que esse atirador detém em competições e treinamentos. De um modo geral, se consagrou a ideia de que o atirador de nível 1 é aquele filiado a um clube, que o atirador de nível 2 é filiado a uma federação e o atirador de nível 3 é filiado a uma confederação. No entanto, seguindo rigorosamente o que está disposto na portaria 51, onde se estabelece os níveis, não é esta a forma de divisão da categoria de acordo com a participação em treinamentos e competições. Esse, inclusive, foi o tema da mais recente edição da Revista Magno, na seção Legislação, assinada pelo Dr. Daniel Fazzolari, notório especialista na regulamentação sobre armas de fogo, sobre tiro esportivo, chamando a atenção justamente para essa confusão que é comumente feita a respeito do que significa ser atirador de cada um dos níveis. Para entender o que está por trás disso, a primeira questão, obviamente, é identificar na portaria 51 como é que essa divisão é estabelecida. Vamos na tela. Artigo 78. Os níveis de situação do atirador desportivo são: nível 1. Atirador desportivo vinculado a uma entidade de prática do tiro. B. Atirador desportivo que compete em provas de âmbito local, entre parênteses municipal, ou praticante de tiro como atividade de recreação. Inciso 2º, nível 2, atirador desportivo vinculado a uma entidade de prática de tiro, atirador desportivo que compete em provas de âmbito distrital, Distrito Federal, estadual e ou regional. Inciso 3º, o nível 3, a linha A, atirador desportivo vinculado a uma entidade de prática de tiro, a linha B, atirador desportivo que compete em provas de âmbito nacional e ou internacional. De acordo com o que nós vemos a partir da portaria 51, há um requisito comum a todos os atiradores: estar filiado a uma entidade de prática de tiro, mas não há a identificação de que entidade é essa. O critério estabelecido para cada um dos níveis é a participação em competições e treinamentos de âmbito local, regional ou nacional. Isso fica ainda mais claro no artigo subsequente, no artigo 79 da portaria 51. Vamos à redação. As participações mínimas por âmbito local, estadual, regional, nacional e internacional para caracterização do nível de situação do atirador são: inciso 1º, nível 1, 8 participações em prática de recreação, em treinamento ou competição no estande de tiro, em eventos distintos no período de 12 meses. Inciso 2º, nível 2, 8 participações em treinamento ou competição no estande de tiro, em eventos distintos no período de 12 meses. Das 8 participações, 2 devem ser competições, sendo pelo menos uma competição de âmbito estadual/regional. Inciso 3º, nível 3, 8 participações de treinamento ou competição no estande de tiro, em eventos distintos, no período de 12 meses. Das 8 participações, 4 devem ser competições, sendo pelo menos 2 competições de âmbito nacional e ou internacional. Da redação desse dispositivo, nós podemos de logo perceber que não há nenhuma menção à
filiação do atirador a entidades de âmbito local, municipal, regional ou nacional. Não é esse o critério utilizado pela portaria para a distinção dos níveis. O que ali se estabelece é a participação em competições de âmbito local, âmbito estadual ou regional, ou âmbito nacional ou internacional. E uma competição, para ser reconhecida como de âmbito nacional, por exemplo, dando o direito ao atirador se enquadrar no nível 3, não necessariamente precisa estar vinculada a uma confederação. O que acontece é que as confederações são entidades às quais compete privativamente a organização nacional, a administração do ranking e a fixação do calendário oficial da modalidade que ela administra. Isso é fato, não se pode quebrar a prerrogativa das confederações nesse tipo de organização. Mas uma prova pode ser uma prova de âmbito nacional, mesmo sem ter vínculo direto com a entidade nacional de administração do ranking e do calendário. Suponhamos, por exemplo, que dois clubes de regiões diferentes do país resolvem se unir e fazer um torneio aberto com a participação de atiradores de qualquer lugar do Brasil. Esse torneio será um torneio de âmbito nacional. Ele pode muito bem não ser reconhecido pela confederação, não valer pontuação para o ranking da confederação e também não compor o calendário da confederação. Isso só vai acontecer se a própria confederação aprovar essa competição. Se ela não aprovar, essa prova não fará parte do calendário oficial da confederação, mas não deixará de ser uma prova de âmbito nacional. E como prova de âmbito nacional, autorizará o atirador a ser ranqueado no nível correspondente ao 3, que exatamente pressupõe a participação em provas de âmbito nacional. Isso é muito importante ficar claro porque tem crescido no Brasil torneios regionais, torneios nacionais, organizados por entidades sem a vinculação direta com as entidades nacionais de administração do desporto. E isso suscitou algumas dúvidas nos participantes sobre a possibilidade de receberem a declaração de que participaram de uma prova de nível 3. E, de acordo com a Portaria 51, como nós acabamos de ver, basta que a competição seja de âmbito nacional, independentemente de estar vinculada diretamente à confederação, para ela ser reconhecida, sim, como de nível 3.